porque hoje à tarde foi realizada uma reunião com o ministro da Defesa, José Múcio, e outros ministros e líderes do governo, entre eles o líder no Senado, o senador Jacques Wagner, que é o mais cotado para ser o relator da PEC dos militares. Ele disse que não haverá impedimento para que militares entrem na vida política, apenas a regulamentação. Vamos ouvir e daqui a pouco eu te explico direitinho o cenário que envolve a questão de militares na política aqui no país. A única coisa que é a pretensão, algo inclusive acordado do Ministério com o comando, é que se alguém faz uma opção de ir à vida política eleitoral, ele automaticamente vai para a reserva, uma escolha, então não está impedido. Isso é para preservar o que é muito importante na carreira, que é a disciplina e a hierarquia. Quero trazer o contexto para você que nos acompanha e o contexto também para os nossos comentaristas. O governo do PT está finalizando uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que possa impedir militares da ativa de atuarem na política. Eles não poderiam nem ser sindicalizados, nem filiados a partidos políticos, muito menos concorrer às eleições, a exemplo do que acontecia até agora. Como que é a regra atual? Os militares da ativa, ao entrarem para a política, ao concorrerem à disputa eleitoral, eles são afastados do cargo. Se eles perdem as eleições, depois eles poderiam voltar. A proposta do PT quer que isso não aconteça mais. Quer que ou esse militar escolha ir para a reserva e depois entre na política, ou a exemplo do que colocou aqui o senador Jacques Wagner, que é o cotado a relator dessa proposta, a partir do momento que ele entra por esse caminho, naturalmente ele já vai para a reserva, mas na ativa ele não pode permanecer. Como que vocês analisam essa proposta do PT, principalmente e também voltada aos militares, Alan Gani? Primeiro, eu vejo que é uma grande perda para o país. Por quê? Porque tem muita mão de obra ali qualificada no Exército. Tem muita gente que sai do ITA, tem muita gente que sai do IME e é muito qualificada. E aí, um segundo ponto, eu vejo como um revanchismo do PT. Para que isso, né? Qual é o ganho em se fazer isso? Porque eles querem afastar os militares da política, evitar uma politização. Mas veja, os militares, algo aconteceu no Brasil com os militares, né, ocupando ministérios? Não. Essa é gente bastante Agora, no caso dos ministérios, tem uma questão interessante, porque é uma possibilidade de mudança nessa proposta que pelo menos os cargos do primeiro escalão eles possam ocupar. Porque a proposta, numa primeira concepção, não permitia nem isso. Os militares não poderiam nem ser ministros, ocupar o primeiro escalão do executivo. Agora se aventa a possibilidade de sim, em ministérios eles podem atuar, mas não diretamente concorrendo à política. Gustavo Segré. Eu lembro quando a gente busca os currículos das pessoas que ocupam espaço, que ocupam lugares. Tem, por exemplo, agora a indicação para que a ministra Franco, Aniele Franco, sim, e o Carlos Lupi sejam parte do conselho. Daqui a pouco a gente vai trazer essa pauta aqui também. Então vou guardar o comentário para isso. Sim. Mas, de qualquer maneira, seria mais ou menos assim. Se você é militar, não pode. Se é corrupto, não tem problema. Mas se é militar, não pode. Não tem coerência. Olha o que disse aqui o ministro José Múcio em uma entrevista que ele deu para a Folha recentemente. O militar que tenta a política perde os princípios hierárquicos e perde o gosto pelas Forças Armadas. Nós não estamos proibindo. Quem for, que seja feliz na política. Quem ficar, que seja forte como militar. Fábio Piperno. Eu acho que a questão do militar sair para exercer um cargo na administração pública, eu acho que isso tem que ser avaliado com muito cuidado. De fato, por exemplo, se você imagina alguém da aeronáutica que se formou no ITA, aí, por exemplo, alguém do Ministério da Ciência e Tecnologia vai requisitar essa pessoa, supostamente um quadro técnico de excelência, e aí ele é obrigado a fazer essa opção de vida. Então ele fala, tá bom, eu vou lá pro Ministério. Aí acontece uma reviravolta política, o Ministério tem que mudar, tem que ser entregue a um aliado. 3, 4 meses depois ele perde o cargo. E aí? Ele vai ficar fora das Forças Armadas e também vai perder esse cargo? Então, eu acho que isso aí é cruel. Eu acho que isso tem que ser visto com muito cuidado. E veja, está aqui alguém que sempre critica os militares, muitas vezes critica militares.
Eu acho que eles cometeram inúmeros erros na história brasileira, mas eu acho que não pode haver essa exceção em relação a eles. Já no caso, por exemplo, deles se candidatar, aí sim, aí eu sou favorável a essa possibilidade Porque nesse caso seria uma escolha dele, já sabendo também quais seriam os caminhos. Olha, se não der certo para mim, naturalmente eu vou para a reserva e vou perder o cargo. Agora, a gente muito comenta aqui sobre o artigo 142, né? E o senador Jacques Wagner afirmou que inicialmente a proposta não vai mexer no artigo 142, que trata sobre uma intervenção das Forças Armadas. Vamos ver. Eu já requisitei GLO quando eu estava no governo e houve uma greve da Polícia Militar. Então são situações excepcionais e para isso foi pensado o artigo 142. Se eventualmente alguém quis interpretar o 142 de forma distorcida, não quer dizer que a gente precise mudar o artigo, podendo eventualmente, se for achar que é mais positivo, mudá-lo. O problema é não querer usar o artigo que foi pensado, como eu lhe disse, em uma situação emergencial de estados, como eu vivi, e dependi realmente da GLO para me ajudar a terminar com a greve da Polícia Militar. Ela não pode ser confundida com uma tentativa de intervenção política. Você acha que há algum problema, Gani, em não se modificar ou não se mexer, ou pelo menos de uma forma mais clara trazer isso para a população que até então viu alguma possibilidade no artigo 142? Olha, eu vou ficar com a interpretação do Dr. Ives Gandara em relação ao artigo 142. O artigo 142 ele foi feito para não ser utilizado.